Olá, pessoal. Tudo bem com vocês aí, né? Bom, eu fico honrado e muito feliz porque tá gravando esse vídeo aqui e compartilhar ele com uma pequena mensagem para todos nós aí, para todos. E acredito que essa ferramenta de vídeo aqui, ela tem o intuito de esclarecer e contribuir a todos nós que estamos buscando a nossa evolução espiritual. Isso é importante, pessoal, porque ela traz condições necessárias para o nosso progresso evolutivo e que ao mesmo tempo se liga à nossa mudança interior. De fato, é o que a gente precisa, né, pessoal? Dessa mudança interior nossa aí. E eu tenho na consciência que para que a gente possa alcançar essa mudança interior, a gente, né, fala mudança interior, mas a gente pode considerar como reforma íntima, é o que a doutrina espírita sempre nos enfatiza. Que é preciso que a gente esteja atento a um dos principais atributos do espírito, que é o pensamento. E eu digo mais ainda, pessoal, que o pensamento ele é a resposta mais viva de que temos para identificar a nossa própria essência espiritual. Na verdade, quem realmente somos. E a mensagem que eu trouxe e que pode ajudar a compreender melhor foi destacado do trecho do livro Pensamento e Vida de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E o trecho diz o seguinte: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Olha que legal. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. E ele continua: até que identificamos no curso dos milênios, ou seja, as nossas sucessivas reencarnações, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Que legal essa mensagem, pessoal. Então vamos primeiro dar atenção ao segundo parágrafo, porque lá destaca dois itens interessantes. O primeiro é que de qualquer maneira e em qualquer dia, através dessas sucessivas reencarnações aí, nós teremos que se identificar com o pensamento e vida de Deus. Isso nos dá propriedade para trazer a fala de Jesus lá. Eu e o Pai somos um só. Né? A gente pode ver que nessa fala de Jesus, né, nessa frase de Jesus, Jesus não está querendo falar que ele se juntou, fundiu a Deus, né? Ele simplesmente, o pensamento dele se imergiu com o pensamento de Deus. E a pergunta fica assim para nós: quando é que realmente nós vamos conciliar o nosso pensamento com o pensamento de Deus? Aguenta um pouquinho aí que a gente vai responder logo logo. No segundo item, né, o que a gente já sabe, que são os atributos de Deus. E a gente destaca dois lá, que no meu entendimento coloca em duas condições, coloca as condições necessárias para a gente começar já a mudança, né, que é a sabedoria infinita e o infinito amor. E se a gente começar realmente a ver Deus pela sabedoria infinita, nós vamos encontrar aí que Deus é um grande pedagogo. Olha a palavra difícil, né? Pedagogo, isso. E que podemos considerar o maior educador com suas criaturas. Por quê, gente? Porque ele dá condições, né, de a gente poder escolher, que é o livre-arbítrio. E ele também nos concede as várias existências de vida corporal, seja neste ou em outros mundos, de acordo com o processo evolutivo de cada um. Olha aí a reencarnação. E sem deixar de falar da ação e reação, que é através da ação e reação que corrige as nossas atitudes e pensamentos incoerentes às leis divinas. E no final ele nos acolhe sempre como filhos amados, no seu amor infinito. Então agora a gente pode responder aquela pergunta lá atrás, lá, né? Quando realmente iremos conciliar o nosso pensamento com o pensamento de Deus? Aí eu tenho a certeza que a resposta só depende de nós. Só depende de nós mesmos. Né? E para que isso aconteça, a gente pode
denotaram a atenção na palavra pensamento, que está lá no livro Pensamento e Vida, né? Que onde o Manuel fala o seguinte, que muitos de nós acreditam que o nosso pensamento é apenas uma elaboração do intelecto, do nosso intelecto, um fruto da inteligência nossa. Então, se assim for, né, se fosse assim desse jeito, e as questões relacionadas ao nosso sentimento? E as questões relacionadas ao nosso emocional? E as questões relacionadas às relações afetivas? Estariam tudo de fora? Então, a gente fala assim, infelizmente não é, né? Porque continuando, ele fala o seguinte, e ele deixa bem claro, que para os espíritos, o espírito é algo, o pensamento é algo palpável, é uma espécie de fluido, que flui do espírito. Aí no contexto, a gente já pode até que afirmar que todo esse pensamento, né, tudo que está dentro do pensamento, são ideias, são conceitos e crenças. E todas essas ideias, conceitos e crenças estão relacionadas com o nosso intelecto. Mas também a gente pode denotar que dentro desses pensamentos estão todas as nossas emoções. Aliás, são sentimentos e emoções, né? E que nós sequer temos, né, consciência deles, que são esses sentimentos e emoções que dão forma, dão cor e vida aos nossos pensamentos. Vamos sair um pouquinho do campo de filosofia e vamos trazer algo concreto dessa ideia aí. Então, para exemplificar, eu busquei a palavra raiva, né? Daí a pergunta assim, quem está com raiva? É eu ou meu corpo físico? Se a gente vê a raiva como pensamento, ela ainda está no campo do espírito. E sabemos que esse pensamento tem uma vibração, né? Mas a gente pergunta assim, de que forma é essa vibração? E sabe quem vai dizer pra gente isso? É o nosso corpo. Por quê, gente? Vamos ver por quê? Bom, a gente sabe que a gente tem uma glândula chamada glândula pineal, pituitária ou epífise, né? Do jeito que a gente puder ver ela aí. Pois é, e ela fica aqui no nosso centro da cabeça assim, ó, tá? E a gente sabe que dentro dessa glândula pituitária existe uma pedra chamada apatita. Então a gente vai ver como funciona isso, né? Como esse pensamento de raiva vai funcionar e essa glândula vai trabalhar. Então ela capta essa energia, né, que é esse pensamento, essa vibração, e transforma ela em eletroquímico. Depois, ela transformando em eletroquímico, ela vai enviar esse eletroquímico para outra glândula chamada hipotálamo. O hipotálamo, ele consegue decodificar todos esses sinais eletroquímicos e transformar em substâncias químicas. Sabe para onde vai agora? Diretamente para a nossa corrente sanguínea, né? Essa substância aqui vai estar atuando na nossa corrente sanguínea. E aí nosso corpo começa a sentir a sensação da raiva. E sabemos que essas substâncias químicas, né, do sentimento da raiva, elas são nocivas ao nosso corpo físico e afeta os nossos sistemas e os órgãos que estão com imunidade baixa. E pode provocar, gente, até doença, né? Agora a gente vai pensar no pensamento de felicidade, de alegria, né? Que vai passar pelo mesmo processo que eu mencionei lá em cima lá para vocês. Pode nos ajudar a vigorar o nosso corpo físico, porque vai agir com as substâncias químicas que dão alegria às nossas células, né? E trabalha assim ao contrário do pensamento de raiva. A gente pode ficar aqui falando vários exemplos, né? Mas o importante, o que interessa, é lidar com os nossos pensamentos e, consequentemente, com os nossos sentimentos, visando melhorar gradativamente o nosso processo evolutivo. Porque a gente tem que ser cada vez seres melhores. E para isso a gente tem que mudar. Essa reforma íntima tem que acontecer, né? Sabemos que nós temos uma longa caminhada com isso, né? Então, como a mensagem lá nos diz, né, lá no livro, que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, então nós vamos procurar, numa reflexão, né,
fazer com que, por mais que seja difícil, devemos sempre procurar sintonizar o nosso pensamento no pensamento e na vida do nosso Pai, de Deus, né? A gente pode até usar como prática, né? Eu peguei, hoje eu assisti o vídeo da Janaína aí, da nossa amiga Janaína, e achei muito interessante. Então, tem lá sobre novas atitudes, que são exercícios simples para gerar o bem-estar. E eu acredito que vai funcionar muito bem. E finalizando aqui, pessoal, eu fico muito grato ao pessoal que me ouviu com carinho e que a gente possa estabelecer aqui esse propósito em nossa vida aqui, né? Trabalhando com muita sabedoria e muito amor. Eu agradeço a todos, muito obrigado.